Boa tarde a todos, bem-vindos a esta curta sessão que pretende comemorar o aniversário da fundação da Ordem de Cristo. Passam hoje 707 anos e vamos fazer aqui um pequeno apontamento acerca da continuidade, estratégia e o legado templário em Portugal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Luís de Matos, eu sou diretor de uma empresa de sistemas de informação. Tenho estado sempre ligado às novas tecnologias desde há muito tempo, especialmente nas áreas do gaming, do iGaming e ultimamente na cibersegurança. Sou autor de diversos livros sobre maçonaria, templários, alquimia e outros aspectos ligados à espiritualidade e estou aqui hoje como chanceler internacional da OSNTHU, uma ordem templária, bem como o seu grão-prior de Portugal e o grão-prior do ramo secular da Ordem do Templo. O Secular Templi é, de facto, o ramo secular da Ordem, preconiza que a cavalaria regressa, de facto, através da ação de cada um de nós e defende esses valores imortais da cavalaria templária nos dias de hoje. A Ordem tem uma ação no mundo perfeitamente conhecida e divulgada, e entre os papéis que assume, um deles é, evidentemente, o de recordar o passado, e por isso não podemos deixar em claro esta data fundamental na história portuguesa, que é aquela em que os templários foram perseguidos no Reino de França, mas acolhidos de forma fraternal em Portugal pelo rei Dom Dinis, como iremos ver de seguida, dando continuidade à sua missão intemporal. No início do século XIV, a Ordem do Templo encontrava-se numa posição muito vulnerável. Após a perda definitiva da Terra Santa, a sua função militar ao Oriente tornara-se obsoleta, mas a sua imensa riqueza e influência financeira ao Ocidente transformou-a num alvo. O rei Filipe IV de França, profundamente endividado com a Ordem e ansioso por consolidar o poder absoluto, após uma longa luta com a Igreja, iniciou uma campanha de difamação sem precedentes. O rei Filipe IV já tinha um historial não só bélico com diversos dos seus reinos contíguos, como era o caso da Flandres, por exemplo, como era o caso de alguns principados alemães, como era o caso de Itália e dos Estados Pontifícios, por exemplo. E no meio de todas estas guerras constantes, foi-se endividando, entre outros, com os templários, mas também com os judeus e com os mercadores, o que fez com que, a partir de um determinado momento no seu reinado, ele procurasse abater, digamos assim, essas dívidas, perseguindo, de facto, aqueles que foram os seus patronos. Entre eles estavam os templários. Não é essa a única razão da perseguição que ele faz aos templários, mas é uma razão fundamental. Em outubro de 1307, a 13 de outubro de 1307, ontem foi dia 13, uma sexta-feira, e na sexta-feira 13 lembramos sempre esta data, porque era uma sexta-feira 13 quando Filipe decidiu criar esta operação coordenada para prender os templários, que ficou na memória popular para sempre, como sendo um dia aziago, um dia difícil, um dia de injustiças e um dia de facto, de má fama. Em outubro de 1307, como eu tinha acabado de dizer, através de uma operação coordenada, Filipe ordenou a prisão em massa dos cavaleiros em França, confiscando os seus bens e acusando-os de crimes graves, como heresia, idolatria e outros que se lembrou de os acusar. A queda da ordem não teria sido possível sem a intervenção da Igreja. De facto, o Papa Clemente V, um pontífice fragilizado que tinha transferido a sede papal de Roma para Avignon, encontrava-se sob o controle direto do monarca da monarquia francesa. Portanto, como eu disse há pouco, antes destes acontecimentos, o rei francês tinha tido um diferendo muito longo com o papado, bastante longo,
durante o qual foi inclusivamente excomungado, e é na sequência desse diferendo que ele vai acabar por manipular a eleição do Papa, de modo a eleger-se um Papa que não seja italiano, que era a tradição até então durante vários séculos, e que seja francês e, portanto, que esteja debaixo da sua autoridade como monarca. Uma das coisas que Filipe o Belo pretendia era que a Igreja, nos seus reinos, estivesse debaixo da autoridade do rei e não propriamente do Papa. Portanto, o Papa tinha de concessionar ao rei a gestão dos recursos da Igreja no seu reino. Não era assim nesta época, e, portanto, ele tenta obviar esta situação através da manipulação da eleição de um Papa e vai conseguir eleger Bertrand de Goth como Papa, que assumirá o nome de Clemente V e acabará por ser entronizado como Papa em Lyon, não em Roma, como era tradição, e vai viver toda a sua vida em Avignon, não em Roma. Isto é aquela época chamada também o grande exílio da Igreja, porque durante praticamente um século, creio que 80 anos, a Igreja terá a sede de Avignon e terá uma série de papas eleitos em Roma, que vão ser os antipapas, que não são reconhecidos pela história. Portanto, este é o primeiro Papa, o Papa Clemente V, que protagoniza esta divisão na Igreja. Embora inicialmente hesitante em condenar a ordem, que lhe respondia diretamente, Clemente V acabou por ceder à pressão implacável de Filipe IV. Na sequência de um longo processo, e após ilibar a ordem das acusações, o medo de um cisma e as ameaças físicas do rei levaram o Papa a emitir a bula Vox in Excelso em 1312, que suspendeu oficialmente as atividades da ordem. De facto, em cada um dos momentos deste processo, movido pelo rei e depois apropriado pelo Papa, porque o Papa era a quem a ordem efetivamente deveria obediência e era seu protetor, quando o Papa se apropria de todo o processo, não há passo que o Papa dê que o rei não preste, entre aspas, uma ajuda. Qual era a ajuda que lhe dava? Era colocar o seu exército junto ao Papa, na verdade cercando-o, pressionando-o. E esta pressão implacável do Filipe IV vai resultar efetivamente na suspensão da ordem. O desfecho desta perseguição culminou num dos episódios mais dramáticos da história medieval. O golpe final ocorreu em 1314, com a execução na fogueira do último grão-mestre Jacques de Molay. Antes de morrer, Molay teria amaldiçoado o rei e o Papa, que faleceram pouco tempo depois. Nesse mesmo ano, aliás, de 1314, este evento marcou o fim da mais poderosa organização militar da Idade Média, deixando um legado de mistério que perdura até hoje. A bula Vox in Excelso, portanto promulgada por Clemente V a 22 de março de 1312, durante o Concílio de Vienne, marcou a suspensão da Ordem do Tempo. É fundamental notar que a Ordem não foi condenada, por uma vez que as inquirições marcadas pelo Papa após as sessões iniciais de tortura iniciadas por Guilherme Nogaré foram inconclusivas. O Papa não conseguiu extrair nem culpa, nem ausência de culpa aos templários. Ele ficou convencido que haveria, de facto, alguns excessos em alguns estabelecimentos templários, mas decidiu que a maior parte da ordem não tinha, de facto, nenhuma mácula e, como tal, decidiu absolver a ordem. Em vez disso, o Papa utilizou uma provisão apostólica para suspender a ordem por via administrativa, justificando que a sua reputação estava irremediavelmente danificada e que a instituição já não poderia funcionar de forma útil para a cristandade. E é, portanto, esta suspensão da instituição que vai depois ter uma série de consequências. Entre elas, a necessidade de decidir acerca dos seus bens, o que fazer aos bens e o que fazer aos cavaleiros que ainda existiam, porque na Europa havia aproximadamente 20 mil cavaleiros em 1307, são presos em França 2 mil, são presos no resto da Europa aproximadamente 1000, portanto há 17 mil templários em toda a Europa que não chegam a ser presos e, portanto, é preciso dar-lhes um destino. O que vai fazer o Papa Clemente vai ser permitir que esses cavaleiros entrem numa outra instituição
que obedecia ao Papa, à Igreja, que era a Ordem de São João do Hospital, e vai determinar que os bens da Ordem do Templo sejam dados à Ordem do Hospital, com exceções, e é isso que vamos ver de seguida. Embora a bula tenha dissolvido a estrutura da Ordem, o destino das suas posses foi detalhado numa bula subsequente, Ad Providam. Esta determinava que a maioria dos bens templários fosse transferida para a Ordem dos Hospitalários, garantindo que o património continuasse a servir o propósito das cruzadas e, obviamente, evitando que esse património fosse parar à mão de Filipe o Belo. Fazia, contudo, exceções relativas à Península Ibérica. Esta diferenciação baseava-se nas inquirições que tinham tido lugar em 1310. Nesta data, reuniram-se duas assembleias, uma em Medina del Campo, em Espanha, onde foram citados os templários de Castela e de Leão, e outra em Salamanca, onde esteve o presente não só o Bispo de Lisboa, Dom João da Guarda, como o próprio Bispo da Guarda, Dom Vasco. Foi aí que os templários portugueses foram inquiridos, na pessoa destes dois bispos que superintendiam espiritualmente a ordem. Os templários ibéricos foram, nestas duas inquirições, completamente inocentados. E, portanto, o caso ibérico torna-se diferente do caso francês. Assim, a firme postura dos reis de Portugal e Castela levou Clemente V a incluir a seguinte cláusula na sua bula Ad Providam, que é de 2 de maio de 1312. Eu cito: todos os bens da Ordem do Templo seriam transferidos para a Ordem do Hospital, exceto os situados nos reinos de Castela, Aragão, Portugal e Maiorca. Isto vai ser profundamente relevante. Inserida nesta mesma bula havia a seguinte condição: os reis da Península eram obrigados a não alienar as propriedades templárias até que a Igreja tomasse uma decisão definitiva. Portanto, esta bula é de 1312. Em 1314 o Papa morre e fica tudo num limbo. Os bens das ordens, da Ordem do Templo em Portugal ficam a cargo da coroa. Dom Dinis já tinha alegado que efetivamente a ordem não possuía bens próprios, os bens eram da coroa e os templários eram administradores desses bens, não eram donos desses bens. Portanto, quando eles conquistaram território, construíram castelos, etc., fizeram-no para benefício dos antepassados de Dom Dinis, dos seus avós e bisavós e por aí adiante. E, portanto, a linhagem portuguesa, não para a sua própria obra. Não havia um reino templário dentro do reino de Portugal. O reino era Portugal, todos os bens eram da coroa. Como tal, Dom Dinis alegava precisamente que os templários eram meramente administradores. Portanto, com esta bula, em 1312, o rei fica certificado como sendo proprietário de todas as posses templárias, mas compromete-se a não as alienar. E, portanto, uma vez que a ordem está suspensa, os bens não têm que ser entregues à ordem do hospital e é necessário dar-lhes um destino, entretanto o Papa Clemente V, que tomou estas decisões, morre, ficamos aqui num limbo sem saber muito bem o que fazer. Dom Dinis adotou uma postura de proteção e pragmatismo face aos cavaleiros do Templo. O monarca argumentou perante o Papa Clemente V que, em Portugal, a ordem não era culpada das acusações de heresia de que era acusada em Paris. Estas inquirições de 1310 vêm-lhe dar razão. Defendeu que se tratava de uma instituição fundamental para a defesa das fronteiras e para o povoamento do território. De facto, a ordem era responsável pela aquilo que chamaremos hoje a ordenação do território de uma parte central do país. Toda a fronteira a norte do Tejo, estamos a falar de uma faixa muito grande que começa praticamente no litoral e se prolonga até ao ponto onde o rio Tejo passa para o lado de Castela, e já depois do outro lado, em Castela também, os templários administravam todo este território. Administrar significa muita coisa. Entre outras coisas, manter as estradas transitáveis e as pontes e as portagens e que o comércio se possa fazer e que as feiras francas possam realizar-se. Quer dizer, estamos a falar de todo um serviço fundamental, não é apenas a defesa, não estamos a falar de cavaleiros no alto de uma torre, de um castelo, é muito mais do que isso, o serviço que os templários provêm ao rei. Ele diz: eu não posso passar sem este serviço.
Ao recusar a prisão imediata dos cavaleiros, o rei ganhou tempo precioso, mantendo a estabilidade interna enquanto negociava uma solução que não desagradasse, ou, aliás, não desguarnecesse o rei. Quanto ao património da Ordem, Dom Dinis defendeu convictamente que os bens dos templários em solo nacional pertenciam por direito histórico à coroa portuguesa. O rei sustentava que tais domínios tinham sido doados pelos seus antecessores especificamente para a reconquista e a defesa do território cristão peninsular. Logo, se a ordem deixasse de existir, os bens deveriam reverter para o Estado e não para outras ordens estrangeiras, como era o caso dos hospitalários, evitando assim a perda de soberania e de recursos económicos vitais para o próprio monarca. Esta argumentação, de facto, é muito inteligente e veio a vingar. A morte de Clemente V em 1314 veio fazer arrastar o assunto. Só com a eleição do novo Papa, João XXII, processo controverso que demorou 3 anos, é que se retomaram as negociações. Portanto, durante este tempo estivemos aqui sem saber o que fazer aos bens e aos templários, e, portanto, em Portugal eles continuaram tranquilamente a sua vida normal, os templários. Dom Dinis usou como intermediário nas negociações os franciscanos. Isto porque eram hábeis diplomatas e eram partidários de uma vida espiritual espartana e rigorosa, o que lhes conferia muita credibilidade. Portanto, Dom Dinis, para negociar a transição e a solução para a Ordem do Templo, não interveio diretamente, também não deixou que fossem os templários a defender-se, não valia a pena, não precisavam de se defender, foi buscar a assessoria dos franciscanos. E assim foi negociando aos poucos a solução final. Alguns assuntos foram sendo consolidados. Por exemplo, desde logo ele conseguiu a aceitação da criação de uma milícia de âmbito nacional. Isto também se conseguiu em Aragão. A Ordem de Montesa veio a ser criada em Espanha numa solução muito idêntica a esta da Ordem de Cristo em Portugal para administrar e abarcar os bens templários, neste caso em Aragão, especialmente a fronteira sul, próximo de Valência, para a defesa dessa fronteira e a expansão dessa fronteira. No caso português, alegava-se também a fronteira sul, neste caso do Algarve. E vamos ver que o Algarve vai desempenhar um papel central aqui na aparição da Ordem de Cristo. Ora, portanto, negocia-se a criação de uma milícia de âmbito nacional, e isto reduz um bocadinho, ou seja, Dom Dinis não pretende que os templários passem a ser uma ordem europeia com um nome qualquer, não, é meramente nacional, não temos que preocupar a cristandade. Depois que nesta ordem que seja criada se faça a incorporação total, quer dos bens, quer das pessoas, portanto, ele não quer que seja criada uma ordem absolutamente nova. Ele quer que tudo aquilo que já existia, do ponto de vista dos templários, seja passado diretamente, designadamente as pessoas, para esta nova ordem. E vai sendo negociada a identidade da instituição. Ou seja, mantém-se o hábito branco, mantém-se a cruz vermelha, mantém-se a missão, enfim, tudo isto se transita diretamente dos templários para esta nova ordem. O Papa foi fazendo as suas próprias exigências, que Dom Dinis foi acolhendo favoravelmente, o que veio a moldar então o que seria esta nova ordem. Desde logo, uma exigência importante era haver um novo mestre, portanto, que o último mestre templário, não transitasse diretamente para ser o primeiro mestre desta ordem, entre outros aspectos, porque o mestre templário de Portugal era um mestre da província de Leão, ou seja, tinha debaixo da sua jurisdição não apenas os templários portugueses, mas também os templários espanhóis. E, portanto, ao criar a Ordem de Montesa, ao transferir alguns dos bens e membros para a Ordem de Calatrava, também em Espanha, o que é que vai acontecer? Esta obediência que o mestre templário tinha do grão-mestre templário, portanto, do mestre central que estava em Paris, que entretanto tinha morrido, deixa de existir e, portanto, tem que se resolver aqui o problema do mestre. A proposta do Papa é que haja um novo mestre. Depois, que haja uma nova sede militar, já que a argumentação de Dom Dinis era, tal como a argumentação que é feita por Jaime II em Aragão, que é necessário defender as fronteiras a sul, que a sede não seja no centro do país, no umbigo de Portugal, que seja a sul, e assim se vai fazer uma transferência de sede
de tomar para uma outra localidade, agora sim no Algarve, e mesmo em frente à fronteira, nessa altura estabelecida, que era uma fronteira natural, o rio Guadiana, que estava em frente à Ayamonte e frente aos muçulmanos que viviam precisamente do outro lado, na margem, na outra margem, na margem esquerda do rio. E, finalmente, que houvesse uma mudança na cruz. O Papa aceita que a cruz seja a cruz templar, a cruz vermelha, faz pequenas mudanças, mas a mudança essencial é a adição de uma cruz branca no centro da cruz vermelha, de modo a distingui-la completamente da cruz templária, sendo que essa cruz branca representaria a bênção apostólica do Papa por sobre a outra cruz. Reparem, podem ver aqui, do lado esquerdo, aquela que é a cruz pátria templária, numa das suas versões, esta é a versão mais vulgar na Europa, e portanto é importante mostrar esta e não a orbicular, porque esta é aquela que o Papa melhor conhecia, e ao lado a cruz da nova ordem, que vai ser então consagrada, que, como veem, é uma estilização da mesmíssima cruz, em que a adição é aquela cruz branca grega no centro, que representa a aprovação apostólica do Papa. Estão a ver a transição de uma para a outra. É uma questão também de estilo, ela deixa de ser tão pátia e seguindo o mesmo esquema da construção da cruz pátia, que é a construção dentro de um círculo e a seguir a quadratura desse círculo, ela vai ter uns ângulos retos que estão mais, correspondem mais ao gosto desta época e, portanto, há uma transição direta, simbólica, quer nas cores, quer na representação, quer no que ela significa do ponto de vista geométrico, entre uma cruz e a outra. A solução adotada revelou o gênio diplomático de Dom Dinis. Foi a criação da Ordem de Cristo em 1319. Não apenas ele consegue a criação desta nova ordem, mas consegue que os bens passem para esta ordem, que os homens passem diretamente para esta ordem, e consegue uma coisa extraordinária, que o nome da ordem seja o mesmo nome que tinham os templários, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Era esse o nome original da Ordem do Templo. E isto passa incólume completamente nas decisões papais. Ao transferir os bens e efetivos do templo para esta nova instituição estritamente nacional, o rei conseguiu obedecer formalmente às ordens papais relativamente aos templários, ao mesmo tempo que assegurava a permanência do património e do conhecimento militar dos templários sob o seu controle direto. Esta manobra garantiu que os recursos que outrora pertenceram ao templo fossem mais tarde os grandes financiadores da expansão marítima portuguesa. Assim, o Papa João XXII emite uma bula que cria a Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo a 14 de março de 1319. Faz hoje 707 anos. A bula definiu os alicerces fundamentais que regeriam a nova instituição, desde logo em 3 parâmetros. Natureza jurídica da ordem, ela foi criada como uma ordem religiosa de cavalaria, destinada à defesa da fé e do reino, e reparem, ela mantém a natureza identitária da ordem do templo, ordem de cavalaria e religiosa. O Papa podia perfeitamente dizer, bom, o rei não precisa de nós para criar uma ordem militar. Pode criar a sua ordem militar, se o que está aqui em causa é a defesa apenas das fronteiras, poderá fazê-lo. Não, ela mantém a mesma identidade e a mesma matriz. Depois, em termos de regra e filiação, há agora que encontrar aqui um enquadramento. O Papa determinou que a Ordem de Cristo adotasse a regra de Calatrava, que é, na verdade, a regra de São Bento, filiação cisterciense, ficando sob a dependência espiritual da Ordem de Cister e a supervisão do Abade de Alcobaça. E, finalmente, em termos de patrimónios e direitos, o documento estipulava que todos os bens, castelos e propriedades que haviam sido destinados à defesa do território português passariam para a posse direta da nova ordem. Trata-se, então, de uma nova, entre aspas, ordem que, na prática, herda todos os bens, castelos e efetivos dos templários em Portugal. A Ordem de Cristo recebeu da coroa portuguesa todos os bens templários, a vila de Castro Marim e a maior parte dos ex-freiros do templo, de acordo com os seus estatutos, que são redigidos em 1321, demora 2 anos a serem redigidos. A Ordem de Cristo tinha um efetivo relativamente pequeno. Eram 69 cavaleiros armados e montados,
9 clérigos e 6 sargentos, num total de 84 freiros. Portanto, não estamos a falar de uma ordem numerosíssima. O efetivo foi pouco depois alterado. As Constituições de Tomar, que datam de 1326, dizem o seguinte: ordenamos e estabelecemos e outorgamos para todo sempre, haja na dita nossa ordem 83 freiros, ao menos, como dito é, dos quais sejam 71 freiros cavaleiros, guisados de cavalos e armas, e outros 15 serem clérigos e sargentos. Portanto, veem que, a partir de 1326, fica claro que a ordem não pode ter menos do que estes irmãos e que uma parte substancial deles tem de ser cavaleiros. Portanto, a transmissão de cavalaria está aqui, mas também que há um conjunto que tem de ser de clérigos, portanto, clérigos da própria ordem. Este número reduzido caracterizava a Ordem de Cristo como um corpo militar de elite, permanente, pronto para entrar em combate. Daí a sua importância, já que durante a época medieval o exército não constituiu um corpo armado de caráter permanente, procedendo apenas ao recrutamento de homens quando as necessidades de natureza militar assim se impunham. Ou seja, não havia propriamente um exército português como o concebemos hoje, de homens permanentemente em posição de defesa e disponíveis. Sempre que havia uma campanha que era necessária, o rei regimentava, nessa altura, soldados. E, portanto, ter uma força que estava permanentemente treinada e permanentemente capaz de responder era, de facto, uma vantagem extremamente grande. E era uma força de elite, não uma força qualquer. E isto vai colocar a Ordem de Cristo, de facto, no centro de uma série de episódios que se vão desenrolar, entre os quais o menor não será seguramente a Batalha de Aljubarrota, que vai inaugurar um novo tempo. Bom, a sede inicial da Ordem vai ser colocada então no Algarve, em Castro Marim, protegendo a fronteira contra os mouros. Portanto, vêm aqui algumas imagens de Castro Marim, vem ali o rio Guadiana, e os mouros estavam do outro lado do Guadiana. O castelo é colocado num promontório que está em Castro Marim. Ele tem uma configuração típica de um castelo templário. Por exemplo, o facto da torre de homenagem não estar ao centro, estar deslocada para um dos lados da muralha, o que torna essa torre de homenagem não apenas a torre onde está, o que é mais importante dentro do castelo, mas também é uma torre de ataque em caso de cerco inimigo. Podemos ver uma outra característica importante aqui em Castro Marim, é que a economia local estava muito baseada em algo que se vê aqui perfeitamente, que são as salinas. E as salinas já eram um comércio, uma exploração importante para os templários. Eles eram donos, por exemplo, das salinas de Rio Maior, que faziam parte das posses em administração desde o tempo dos Ordem Pasta, desde o século XII. Portanto, quando chegamos a esta época, o comércio de sal e o uso do sal também em termos de logística de guerra, estava perfeitamente dominada pela Ordem do Templo e passa diretamente à Ordem do Templo. O primeiro mestre, então, Dom Gil Martins. Ora, antes de assumir a Ordem de Cristo, Gil Martins era mestre da Ordem de Avis. Ele era um homem de confiança pessoal do rei Dom Dinis e possuía uma reputação de retidão e competência militar. A sua transição de Avis para a nova Ordem de Cristo não foi um acaso, foi uma jogada política de mestre, porque ao retirar Dom Gil Martins da Ordem de Avis, uma ordem muito discreta em Portugal, também muito pequena, com uma sede na pequena localidade de Avis, no Alentejo, uma localidade muito, muito pequenina, ele vai vagar o espaço livre em Avis. Após a suspensão da Ordem do Templo, Gil Martins era o rosto da estabilidade, que agradava tanto ao rei como à igreja. Como mestre de Avis, sabia comandar uma ordem militar religiosa, conhecia perfeitamente a logística de uma ordem militar religiosa, conhecia a economia, sabia gerir castelos, cavaleiros, propriedades, sabia como manter uma cudelaria, os seus cavalos, a instrução, tudo isso ele sabia, ele conhecia muitíssimo bem. Portanto, Gil Martins trouxe a disciplina de Avis para moldar a nova instituição. Deu-lhe a aparência de nova, o que ajudou à transição. Como homem pragmático, aceitou deixar a liderança de uma ordem consolidada, a Ordem de Avis,
para ajudar a fundar uma que no papel era completamente incerta, demonstrando um sentido de dever. Aliás, como mestre de Avis, ele estava diretamente debaixo da supervisão do monarca e, portanto, ele vai acabar por manter esse mesmo enquadramento obediencial, portanto, ele não passa a estar debaixo da obediência do Papa, retirando-se da obediência do monarca, como seria o caso do mestre templário, não. Ele vai manter essa obediência ao monarca que já tinha como mestre de Avis. E isso também é considerado uma vantagem para o próprio Dom Dinis. O último mestre do templo de Portugal foi Vasco Fernandes, de Montalvão, e o que é que se decidiu fazer? Ele ingressou diretamente na Ordem de Avis, da qual foi mestre até morrer em 1323. Ou seja, em boa verdade, a solução encontrada por Dom Dinis foi tomar o mestre de Avis, que já lhe devia obediência, e colocá-lo como mestre da Ordem de Cristo, e retirar o mestre do templo e, debaixo da sua obediência, colocá-lo como mestre de Avis. E assim foi, entre 1319 e o final do século XIV, a Ordem de Avis veio a desempenhar aqui um papel importante, como sendo efetivamente o lugar onde o último mestre templário esteve e que depois lhe viria a dar continuidade no projeto, como, enfim, poderíamos ver mais tarde. Ao contrário dos templários, que eram dependentes do Papa, como já referi, a Ordem de Cristo tinha uma ligação muito mais estreita com a coroa portuguesa. Isto também vai permitir-lhe desenvolver-se de forma completamente distinta do que os templários. Era uma ordem de cavalaria religiosa à época medieval, e nessa época, uma ordem de cavalaria religiosa tinha duas fontes de legitimidade. Por um lado, necessitava ter o fons honorum, ou seja, era em virtude da função militar, tinha de ser fundada numa linhagem de nobreza. Os templários, por exemplo, tinham sido fundados na linhagem de nobreza de Hugo de Payens, que já vinha de uma linhagem de nobreza de Hugo de Champagne, era da mais alta nobreza europeia. Era daí que derivavam a sua fonte de honra. Mas, como eram mais do que uma ordem militar, precisavam também de ter uma filiação religiosa que fosse a toda a prova. No caso dos Templários, quando foram fundados, tiveram a aprovação do Patriarca de Jerusalém e depois, mais tarde, foram aceitos por Roma, portanto, na comunhão católica. Neste caso, já vinham, a Ordem de Cristo já era criada a partir desta bênção apostólica, lembra-se da cruzinha branca que ali está, que filiava a linhagem religiosa. Nós podemos, inclusive, olhar para a cruz da Ordem de Cristo e entender que a componente vermelha é efetivamente o fons honorum que está ligado à coroa portuguesa e a componente branca é aquela que lhe dá a legitimidade religiosa. Portanto, no caso da Ordem de Cristo, o fons honora foi assegurado pela obediência ao próprio rei de Portugal. Não é o Papa que lhe dá, não o tem, não é? Quem a dá é o monarca português. E este facto viria a ser muito relevante, nomeadamente quando a coroa veio a ser assumida por Filipe II. Muita gente não tem esta percepção, mas o Vaticano, hoje em dia, tem como a sua maior ordem honorífica a Ordem de Cristo. Exatamente, a Ordem de Cristo. E isto porquê? Porque considera que a Ordem de Cristo, ao ter sido criada por uma bula papal, o Papa tem uma autoridade espiritual sobre ela. Quando o rei Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, assumiu também a coroa portuguesa, nesse momento dá-se uma descontinuidade, ou seja, esta linhagem de fons honorum militar que a Ordem de Cristo sempre teve até Filipe, até, neste caso, até ao Conde Henrique, até Dom Sebastião Conde Henrique, no entender do Vaticano, dá-se uma descontinuidade, porque agora a coroa está debaixo de um rei espanhol e já não está debaixo dos reis portugueses, porque deixaram de ter a sua continuidade dinástica. Como tal, a partir dessa data, aproximadamente 1590, tendo em conta que a Ordem de Cristo tinha sofrido reformas em 1529 e tinha deixado de ser uma ordem militar e religiosa, a componente militar e religiosa tinham sido separadas uma da outra, o que é que o Vaticano vai passar a fazer? Vai passar a outorgar a Ordem de Cristo como uma distinção honorífica. Isso vai criar uma contenção enorme com a coroa portuguesa ao longo de séculos, que só vai ser sanada no século XX,
por volta de 1910, 12, quando o Vaticano reforma todas as suas ordens militares, no caso religiosas e honoríficas, e vai aceitar efetivamente que a componente militar não lhe esteja totalmente em obediência, mas este momento em diante passa a outorgar apenas a chefes de Estado a Ordem de Cristo. Ela não é outorgada muitas vezes. A última vez que foi outorgada foi ao imperador da Etiópia, a Haile Selassie, nos anos 70, e foi, de facto, dada a vários outros chefes de Estado durante o século XX. Mas, portanto, sempre a verem que este facto, o facto de o Fons Honorum da Ordem de Cristo residir na coroa portuguesa, vai criar aqui um problema de contenção bastante grande, mas também vai criar uma série de oportunidades durante a época em que essa coroa portuguesa vem a ser assumida pela dinastia de Avis, que é quem vai criar aqui, quem vai nutrir, digamos assim, a ordem de toda uma série de recursos e de cavaleiros que a vão fazer desenvolver-se de uma forma perfeitamente extraordinária e inesperada para o século XIV. Isto vai acontecer no século XV. Portanto, apesar da ordem ter a sua sede em Castro Marinho em 1319, em 1357 ela volta para tomar e estabelece aí a sede do seu trabalho desse momento em diante. Temos uma fotografia do Castelo de Tomar e onde se vê efetivamente, mais na parte de trás, aquele que será o desenvolvimento deste momento em diante de todo o convento de Cristo e da obra de Cristo. Portanto, neste espaço podemos ver que a parte da castelada e castrense militar é a parte templária, mas depois todas as construções que estão no fundo da imagem que iremos ver daqui dentro em pouco, um bocadinho mais em detalhe, já correspondem à ordem de Cristo. Bom, o Infante Dom Henrique. Esta imagem não é estranha, esta é uma imagem mais correspondente ao próprio infante do que propriamente aquela que nós vemos na maior parte das pinturas e das esculturas, onde vemos o homem do famoso chapéu de begão. Não era esse o Infante Dom Henrique. As descrições que temos dele são mais próximas desta imagem. Ela, de propósito, tem este sol que aqui está, porque ele, no Mosteiro de Jerónimos, é identificado com este sol resplandecente e com a sigla IHS, o Infante Henrique de Sagres. Portanto, não estranhem esta imagem, é propositada. Vamos falar um pouco dele. Ele torna-se administrador da Ordem em 1420, com 26 anos. Não foi grão-mestre da Ordem, ele foi administrador. Foi o quinto filho do rei Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. Foi armado cavaleiro num dos momentos mais emblemáticos da história de Portugal, a conquista de Ceuta, em 1415. Em vez de organizar festas e torneios para armar os seus filhos cavaleiros, o rei Dom João I decidiu que eles deveriam conquistar esse título através de feitos reais de armas. Estamos no século XV, era muito vulgar fazerem-se torneios diversos, fazerem-se justas para provar, como se fosse num evento desportivo, a bravura e a destreza dos filhos da nobreza, para depois, no final desses acontecimentos, armar os cavaleiros. Não foi essa a escolha do rei Dom João, também não foi essa a escolha dos seus próprios filhos, que quiseram mostrá-lo em guerra. Ceuta, no norte de África, em pleno Estreito de Gibraltar, era um ponto estratégico de comércio. Durante o assalto à cidade, Dom Henrique demonstrou uma bravura quase temerária, combatendo na linha da frente e chegando a ser dado como morto por um breve período devido ao seu isolamento no calor da batalha. Após a vitória e a tomada da cidade, Dom João I armou como cavaleiros os três filhos mais velhos, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, na recém-consagrada Mesquita de Ceuta, que fora transformada em catedral. Este evento marcou não só o início da carreira militar de Dom Henrique, bem como o início oficial da expansão ultramarina portuguesa. Foi, de facto, central para a história da própria Ordem de Cristo, que passa a contar com alguém que tem uma visão do futuro totalmente distinta daquilo que existia até então. Os recursos da Ordem de Cristo financiaram as primeiras expedições navais. Os recursos financeiros da Ordem eram consideráveis, financiaram, como eu digo, as primeiras expedições navais. A Ordem dispunha de terras que geravam rendas importantes
e nas quais se produzia uma grande quantidade de bens, desde produtos agrícolas e pecuários, se explorava o sal, se geria a floresta, os estaleiros da ordem, se extraíam e transformavam metais, etc. Portanto, o infante vai ser administrador de verdadeiramente um império. Estamos a falar de um império. Apesar de quase todos estes recursos derivarem da herança material da Ordem do Templo, o infante Henrique vai desenvolvê-los de um modo diligente e inovador. Ele assumiu a governação da Ordem pouco mais de um século depois da sua criação, fechando um período de consolidação que terminou com o mestre Dom Lopo Dias de Sousa, após o que a Ordem ficou definitivamente sob a alçada do infante e da família real. As reformas levadas a cabo em Tomar, por exemplo, onde o desenvolvimento urbano tomou formas absolutamente inovadoras, prepararam o terreno para que a Ordem de Cristo encetasse a missão descobridora. Em Tomar, por exemplo, toda a parte, todo o desenvolvimento urbano de Tomar, a Tomar como conhecemos hoje, é feita ao tempo do infante Henrique. Até ali havia um castelo, havia uma povoação dentro do castelo e do lado esquerdo do rio Nabão havia uma pequena povoação que ocupava o espaço da antiga Celas, que era a povoação romana e depois a povoação visigótica. Toda a planície, digamos assim, a planície, que hoje é o centro da cidade de Tomar, foi desenvolvida ao tempo do infante e foi desenvolvida de acordo com um diagrama urbano muito parecido com o que vemos hoje em Nova Iorque e em algumas cidades holandesas e inglesas que vieram inspirar Nova Iorque, que é uma trama portanto, em ângulos de 90 graus. A cidade de Tomar foi realmente pioneira nesse aspecto. Bom, durante a época do infante, a Cruz de Cristo torna-se o símbolo oficial das velas, das caravelas portuguesas. Este período que é a nossa gesta marítima é formador em termos de identidade nacional e é extremamente importante. Causou, naquilo que podemos chamar, ou que chamava Fernando Pessoa, a alma portuguesa, causou um impacto muito grande e deixou traços ainda hoje visíveis. Passados 500 anos, não desapareceram. Não se trata de um saudosismo, trata-se de olhar uma realidade. Eu vou apenas recordar dois aspectos. Um que toda a gente conhece, vou ler Fernando Pessoa, o seu poema Mar Português mostra-nos efetivamente de que modo prático esta gesta impressionou, marcou, deixou gravada a alma portuguesa. E recorda as palavras: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. E vou citar de um livro que escrevi, onde fala acerca do tema da linguagem, que na própria língua portuguesa esta gesta marítima ficou profundamente marcada. E passo a citar. As palavras, muitas decorrentes da história coletiva, influenciam de tal maneira o modo de pensar e sentir, o modo de experimentar o mundo e de o entender, que temos traços evidentes dessa determinação de matriz marítima num significativo número de expressões populares portuguesas. Recordemos algumas muito nossas, difíceis de traduzir, testemunho de como o mar ainda nos vai dentro por intermédio da língua. E aqui estão algumas expressões que fomos adotando como nossas e que 500 anos depois ainda cá estão. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há mais marés que marinheiros. Mas por que cargas de água? Às vezes anda sem maré de azar. Ou vai-se de vento em popa. Remar todos para o mesmo lado. Estar fora de pé. Fazer um motim. Partir o coco. Pôr-se ao largo. Andar sem rumo. Também temos o homem do leme.
o canto da sereia, ou quando não sabemos o que estamos a fazer, andamos a navegar à vista. Quando as coisas são complicadas, são o cabo dos trabalhos, ou então dar cabo de alguma coisa. Embandeirar em arco, fazer uma tempestade num copo de água, ser um velho do Restelo. Ou então, quando fazemos qualquer coisa que não gostamos, dizemos que aquilo não é a nossa praia. E quando as coisas não correm bem, ficamos a ver navios. Tudo isto são formas de identidade nacional que foram profundamente influenciadas pela gesta corporizada pela Ordem de Cristo. Mas ainda hoje, o nosso Estado tem a Ordem de Cristo como parte da sua identidade nacional. Eu mostro aqui apenas 3 exemplos. Como podem ver, a Força Aérea Portuguesa ainda mantém ali a Cruz de Cristo nos seus aviões. A Cruz de Cristo ainda é a mais alta condecoração nacional que de facto é dada pelo Presidente da República, é meramente honorífica, mas é a memória desta excelência que sempre foi a Ordem de Cristo. E, é claro, o nosso turismo vive muito daquilo que nos sobrou desta grande gesta que foram as descobertas. Portanto, a Ordem de Cristo transformou de forma definitiva Portugal, que pode estar adormecido, mas está disponível para acordar. E o Convento de Cristo? Ficou-nos um património do passado, um testemunho que é nosso, que não podemos esquecer. O Convento de Cristo é a maior conjunto edificado de origem templária em toda a Europa, não há nada sequer parecido. Há pequenas igrejas, há pequenas construções, há por exemplo, explorações agrícolas e comendas em França, com um pequeno edifício, mas algo com a dimensão de um convento de Cristo, com a importância histórica e a relevância e os traços todos de tudo o que aqui se passava e tudo aqui que se construiu, não existe em parte alguma da Europa e, portanto, sendo uma ordem europeia, em parte alguma do mundo. Não costumamos ser muito bons guardiães do nosso património, mas deste somos obrigados a sê-lo. Portanto, o Convento de Cristo é o símbolo maior desta ordem e deste passado. Por isso mesmo, nós, o ramo secular da ordem e também o ramo regular da ordem, tem uma paixão especial por este lugar. No dia 27 e 28 de junho deste ano, iremos fazer uma visita guiada para o qual convidamos todos os que estão a assistir a esta sessão online. Iremos divulgar essa informação brevemente e acompanhem-nos a ver o Convento de Cristo. Eu vou mostrar algumas imagens de um vídeo que consegui obter online, onde vemos algumas passagens das visitas, uma visita possível ao Convento de Cristo.